No Museu de Sapiranga, onde vamos falar um pouquinho com a dona Annelise. Annelise, por favor. Bem, eu sou funcionária do museu, eu trabalho já há bastante tempo aqui e como a questão está envolvendo cultura material e imaterial, então aqui no museu, o museu em si já é o resgate da cultura material dos nossos antepassados. E na nossa cidade a gente tem muitos locais que a gente pode mencionar como cultura material, que é o Monferrabras, as festas que acontecem, os objetos, os locais, tudo isso faz parte da cultura material. E a cultura imaterial é aquilo que as pessoas guardam na sua memória e que elas vão passando de geração em geração. Então, pensando aqui no museu, como hoje a gente tem a exposição que é do Kerk, do Kirchweinfest, que é uma cultura que vem dos nossos antepassados e ela resgata a inauguração da primeira igreja no local. Então, por volta de 1800, quando foi inaugurada a primeira igreja de pedra, após este ano, então eles começaram a celebrar sempre essa inauguração. E a partir disso, então, surge o Kirchweinfest, que hoje a gente conhece por Kerk. E essa festa era a maior festa que as pessoas tinham na localidade. Então eles se preparavam, porque durante este período eles recebiam a visita dos seus parentes que moravam longe na sua casa. E então era 3 dias de muita festa, de muita cumilança e de bailes, né? Onde os jovens muitas vezes podiam encontrar o seu futuro namorado ou namorada, né? Então a gente pode dizer que era a festa maior que eles tinham naquela época. Hoje a gente tem na nossa cidade uma outra festa, que é a Festa das Rosas, né? Bem, a festa do Kerk, ela então sempre ela tem vínculo com a Páscoa. Ela é 3 finais de semana depois da Páscoa. Então nós não temos uma data fixa. Em outras cidades, muitas vezes o Kerk tem vínculo com uma data fixa, sempre no mesmo dia do ano, né? Enquanto que nós, então, sempre existe essa mudança, né? De 3 domingos após a Páscoa. Então, em relação hoje, a gente na nossa cidade, essa festa sim, ela não tem mais uma proporção como tinha em outros tempos. Na minha infância, eu lembro que, como a minha mãe era natural da cidade de Dois Irmãos, a gente recebia visitantes, né? Os nossos parentes, tudo vinham no final de semana do Kerk, então a casa ficava cheia. Eu nasci e cresci já no urbano, né? Mas os meus pais, então, eram de colonos na sua infância, mas depois, mais tarde, então eles vieram para a cidade e foram trabalhar na indústria calçadista e entrou mais para essa questão da urbanização, mas eles mantinham essa tradição. E depois, mais tarde, a gente perde essa tradição na minha família, né? A gente hoje não tem mais. Mas então, os preparativos era sempre fazer, lá bem antigamente se fazia bebida, que era o Spritzbier, cerveja feita em casa, se matava o porco para fazer a linguiça, o assado de porco e também murcilha, né? Todos aqueles derivados que vêm do porco. Se preparava doces que eram feitos com frutas da época, se fazia o chucrute, que é fundamental na comida alemã, e
Aí mais próximo, quando chegava próximo do final de semana, que era o evento, o KERP, então a casa virava uma padaria, onde se produzia pães, rosca, cuca, tortas, e fazia-se nata, quechiminha, aquelas coisas, tudo para um ótimo café. E o rabanete era colocado para curtir, pepino e outras coisas assim que eles tinham de legumes, porque na época não se tinha o hábito de comer vegetais e legumes crus, era tudo colocado no vinagre, né? Então isso tudo tinha que ser preparado bem anteriormente. E aí então, quando tudo estava pronto, a casa também tinha que estar bonita, limpa, né, para receber esses visitantes. E aí a festa realmente começava no domingo de manhã com um culto ou uma missa. Aqui em Sapiranga começava com o culto, porque na verdade essa primeira igreja então era de protestante, como eles chamavam na época. Hoje ela pertence à ISLB, né? Então as pessoas iam no culto, e depois do culto então geralmente tinha uma bandinha que esperava na saída do culto, e aí então eles se dirigiam até um salão mais próximo, onde então às vezes se fazia algumas brincadeiras, mas e depois então era o momento de eles rumarem para casa, porque na casa então estava uma boa parte da família fazendo o almoço de KERP, né? E aí muitas vezes estudavam umas 50 pessoas, né? Então quando o dia era bonito, se fazia uma mesa ao ar livre, onde os convidados então eram recebidos com este almoço, e depois tinha toda a questão da sobremesa e esse tempo, né, de comunhão. E aí à tarde então as meninas e os rapazes iam já se preparando para o grande baile, né, do primeiro dia de KERP. Então esse primeiro baile era aguardado com muita expectativa e muita ansiedade, principalmente pelos jovens, né? Como eu já disse antes, era um momento de daqui a pouco encontrar a pessoa, né, que ia fazer a diferença na vida dela, né? E aí então ficavam no baile, e uma coisa bem interessante é que se levava a família toda, né? Se a família tinha ainda crianças pequenas, né? Todo mundo ia para o baile. E aí então tinha quartos nos salões, onde essas crianças, quando adormeciam, elas ficavam, a mãe ou o pai lá colocava elas lá para ficarem dormindo, enquanto que eles mantinham a tradição lá de dançar e se divertir, né? E aqui no museu a gente tem hoje a exposição do KERP para lembrar, né, para os nossos antepassados, dos nossos antepassados dessa tradição. Como eu disse antes, hoje ela não é mais tão presente na cidade, mas sim ainda há resgates em muitas famílias que a gente ouve quando os alunos vêm e visitam, né? Então muitos deles comentam, na minha casa teve KERP, os parentes vieram, a gente almoçou e tal. Então assim, essa questão da descendência ainda germânica que existe ainda na nossa cidade, então está bem presente em algumas pessoas, em algumas famílias. Para convidar também as pessoas que ainda não conhecem o Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindemeyer de Sapiranga, que possam vir trazer as suas famílias para conhecer as nossas exposições temporárias. Elas vão mudando de tempo em tempo, então essa aqui vai ficar até dia 11 de maio. Depois nós vamos entrar com uma nova exposição. E o museu funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 11h30, e à tarde das 13 às 17h30, e aos domingos das 13h30 às 17h30.
Tá ok então, muito obrigada, Elise. Espero que vocês tenham gostado.